Bom dia a todos. Eu peço permissão para falar sentado, estou me recuperando de uma recente cirurgia do joelho. Quero, inicialmente, agradecer ao Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, na pessoa dos dois desembargadores aqui presentes, desembargador Marco Aurélio, desembargador Marcelo. Sempre ouvi falar da Escola da Magistratura do Rio de Janeiro com muito respeito pelo trabalho que ela desenvolve, até na preparação para o ingresso na carreira, e me sinto muito honrado de estar aqui presente e podendo falar ao lado de colegas, magistrados e magistradas, ao lado de desembargadores, defensores públicos, delegados, dessa OAB tão atuante do Rio de Janeiro, dessa ação de proteção à liberdade religiosa. E quero agradecer também à doutora Adriana pela chama do ideal e pela coragem da iniciativa. Trazer esse tema para uma instituição tão representativa quanto o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Esse tema árduo, esse tema que merece a nossa reflexão urgente. Meu muito obrigado também às senhoras e aos senhores que prestigiaram esse evento e que estão aqui presentes. Obrigado pelo carinho, pela atenção de todos. Eu gostaria de falar sobre dois paradoxos. Então, se você esquecer tudo que for dito aqui, lembre-se só desses dois paradoxos. O primeiro deles começa, de certo modo, ao menos para nós, da modernidade e da pós-modernidade, após a Revolução Francesa e a Revolução Americana. O primeiro paradoxo é que, desde que nós assumimos, no quadro da evolução biológica, a qualidade de Homo sapiens, a espécie humana, começa a se organizar em comunidades, começa a se organizar socialmente, e estruturas vão sendo implementadas para garantir e para melhorar a qualidade de vida das pessoas. Dizendo de um modo bem simples e didático. Nós temos, então, a primeira grande estrutura, que é a cidade-estado grega, depois o desenvolvimento enorme do direito romano, da sociedade romana, e por aí afora, até culminar nessa estrutura bem complexa que é o Estado moderno. E o primeiro paradoxo é que a Revolução Francesa e a Revolução Americana vão exigir, por incrível que pareça, a proteção dos cidadãos contra o Estado. O Estado, estruturas que foram criadas para favorecerem o desenvolvimento da espécie humana, precisam agora de um código, de um conjunto de leis, de um conjunto de iniciativas para protegerem essas mesmas pessoas do Estado. É o paradoxo. Você cria uma estrutura para garantir o progresso, a segurança, o bem-estar e o bem comum, e depois nós precisamos cunhar uma declaração de direitos da espécie humana, ou dos homens. Nessa declaração de direitos, temos aí um fundamento que é simples,
É simples de explicar até para os nossos filhos. A dignidade da pessoa humana. Ou como gostava de dizer o filósofo Kant, o ser humano nunca pode ser meio, nunca pode ser instrumento para nada. Eu não posso ter um ideal, um sonho, eu não posso ter uma ideologia, eu não posso ter uma postura filosófica, ou uma postura científica, ou mesmo uma crença religiosa, na qual o ser humano seja apenas um meio para que esse ideal seja alcançado. Então, a dignidade da pessoa humana nos diz, segundo Kant, que o ser humano é sempre a finalidade. Isso parece tão simples, né? É simples de explicar para as crianças, mas é muito difícil dos adultos observarem isso. Na prática, nós nos associamos, nos envolvemos com ideias, com ideais e com movimentos. E nessa chama do ideal, nessa entrega ao ideal, chega um momento em que nós transpomos o limite e começamos a enxergar o ser humano como um meio. O ser humano é apenas um acessório, e o ideal, a instituição, o partido ou a religião, não importa, passam a ser a finalidade. Então esse é o grande paradoxo. Esse é um paradoxo que está aí presente. A Revolução Francesa e a Revolução Americana representam aí, talvez, simbolicamente, o ápice dessas lutas em que o ser humano se protege do próprio ser humano. Porque instituições são criadas, organizações são constituídas, ideais, filosofias, crenças, ideologias são concebidas, mas sempre alguém fica de fora. E esse alguém que fica de fora precisa se proteger daqueles que se colocaram dentro. Então essas ideias criam círculos em que sempre há um grupo que está dentro e um grupo que está fora. E o grupo que está fora, Deus ou outra força que o proteja. Foi por isso, então, que a modernidade, que a evolução dos costumes, que a evolução da sociedade, começou a gritar, a levantar a bandeira da dignidade da pessoa humana. O ser humano é digno e ponto final. Pelo simples fato dele ser um ser humano. Eu não preciso perguntar a um ser humano qual a sua cor, em que ele acredita, qual a sua orientação sexual, ou qual a sua sexualidade biológica, para que ele tenha direito à dignidade. Ninguém precisa preencher nenhum pré-requisito para fazer jus à dignidade da pessoa humana, a não ser um pré-requisito: ser da espécie humana. E hoje, o discurso ainda se amplia, porque nós queremos também que os animais tenham dignidade, que o meio ambiente tenha uma certa dignidade, mereça proteção. Ninguém mais tolera o atirei o pau no gato. Não é? Então a nossa sensibilidade cultural evolutiva está caminhando. Está caminhando. Mas fica esse paradoxo. Nós temos uma estrutura estatal
gigantesca no mundo inteiro, estados que se organizam segundo critérios muito diversos, mas a humanidade tem esse desafio. Tem esse desafio. E não raro, para defender a dignidade da pessoa humana, é preciso lutar contra o próprio Estado. Esse é o primeiro paradoxo. O segundo paradoxo, e aqui eu peço licença, porque vou ter que contar um pouco mais de história para chegar nele. Toda vez que nós falamos da experiência religiosa, entenda, eu não estou falando de religião. Eu estou falando da experiência religiosa. Há alguns elementos que definem a experiência religiosa em si. Não quero aqui colocar a ordem. Esse é o primeiro, esse é o segundo. Então eu vou fazer uma abordagem livre desses elementos. Um deles é a interioridade. A experiência religiosa se dá no interior do indivíduo. E por isso, às vezes, ela é tão difícil de ser comunicada. Por vezes, impossível de ser comunicada. Porque ela se dá nas profundezas do psiquismo humano. Ela mexe com as entranhas da criatura, com o conjunto das suas emoções, com o conjunto dos seus ideais, dos seus sentimentos, dos seus pensamentos. Ela é, portanto, profunda e transformadora. A experiência religiosa, e esse é um outro elemento dela, está absolutamente ligada ao sentimento de pertencimento. Toda experiência religiosa toca no pertencimento e na conexão. Porque a experiência religiosa se constrói a partir de uma compreensão de que existe uma ordem, seja qual for. Há uma ordem. Há uma ordem. Não há experiência religiosa no caos. Não há. Não há. Qualquer experiência religiosa, de qualquer etnia, de qualquer cultura, de qualquer época da história humana e da civilização humana, ela se constrói a partir de uma cosmogonia, ou seja, de um conceito de que o mundo possui uma ordem, uma lógica, uma estrutura, não importa qual. Não importa qual. Por exemplo, a religião oficial grega, que nos presenteou com os mitos gregos, imaginava que a ordem do cosmos estava sustentada no panteão das divindades gregas, onde Zeus era o líder dos deuses e garantia a ordem, a justiça, o equilíbrio, a separação entre deuses e mortais, estabelecia as regras de relacionamento entre os deuses e os mortais, embora ele mesmo às vezes quebrasse as próprias regras, mas aí já é outro assunto. Mas essa noção de ordem, essa noção de uma lógica estrutural, estimula a ideia de pertencimento. Então, toda pessoa que passa e cultiva a experiência religiosa experimenta o pertencimento. Eu faço parte dessa ordem. Eu integro essa lógica.
Isso é muito importante. Importantíssimo. E a ideia de conexão, porque ao imaginar essa ordem, ela é mantida por um ser ou por vários seres, mas ela é mantida por algo. E a pessoa que experimenta essa experiência religiosa, ela quer se vincular, quer se conectar a essas forças que garantem a ordem, a unidade e a lógica da estrutura. Essa é a experiência religiosa. Portanto, de um fenômeno humano, porque a experiência religiosa é um fenômeno humano. É um fenômeno humano. De um fenômeno tão extraordinário. O que se espera dele? O que se espera de um fenômeno que é o fenômeno religioso, que conduz a criatura para o seu interior, para a interiorização? De um fenômeno que leva a criatura a pensar na ordem, na harmonia e na conexão. O que se espera de um fenômeno desse? Que ele vá melhorar a qualidade de vida de quem experimenta o fenômeno. Isso parece muito intuitivo. Porque seria estranho esperar da experiência religiosa o pior. Não, eu vivo a experiência religiosa, a experiência da ordem, da conexão, da interiorização, para que tudo vire uma tragédia. Não, ninguém espera isso. A expectativa que o ser humano tem da experiência religiosa é que ela conduza à melhoria da qualidade de vida do indivíduo e da comunidade que propicia essa experiência religiosa. Isso é básico. Acontece que, e aqui vem o segundo paradoxo. Ao longo da história da humanidade, a experiência religiosa, mal conduzida, e aqui eu já faço um juízo de valor, a experiência religiosa mal conduzida, provocou em número, em intensidade e em grau de gravidade as maiores tragédias da humanidade. Os religiosos, fazendo uma generalização aqui didática, é óbvio, né? Com exceções, claro, com raras exceções, os religiosos, de modo geral, fizeram pior para a humanidade do que todos os tsunamis juntos. Então, eu acho desnecessário, numa manhã de sexta-feira, no Rio de Janeiro, que a gente vem animado, eu ficar aqui fazendo um rol de tragédias religiosas, né? Holocausto, noite de São Bartolomeu, eu não quero estragar a sexta-feira de ninguém. Não é? Lembrando que a noite ensanguentada de São Bartolomeu, o sangue foi derramado por cristãos. Não era um cristão brigando com outro, de outra religião. Eram cristãos brigando entre si, cada qual com a cruz na mão. E o sangue correndo. E eu estou falando aqui com ênfase, porque eu sou cristão. Então eu posso falar. De mim mesmo eu posso falar. Não posso falar do outro, não é?
Imagine. E aí nós podemos passar pela Inquisição Espanhola. Nós podemos passar, por exemplo, pelo genocídio que foi cometido no sul da França contra os cátaros. Genocídio. E de várias tragédias lideradas e executadas por religiosos. Então o paradoxo é, além de ter que criar uma declaração de direitos do ser humano, eleger a dignidade da pessoa humana e o rol de direitos da pessoa humana para proteger os indivíduos do Estado, nós precisamos agora criar códigos e declarações para proteger o mundo dos religiosos. Esse é um paradoxo. Porque o que de fato estamos discutindo aqui nessa mesa? Estamos discutindo a religião a serviço da violência, a religião a serviço da morte, a religião a serviço da degradação do ser humano. É isso. Isso é um paradoxo. Um total paradoxo. Mas eu gostaria que as causas desse problema fossem simples e que as soluções também. Então seria muito bom se nós pudéssemos ter um culpado. A culpa é do diabo, ou não sei, de quem o represente. Ou tem a procuração, vai que ele não pôde vir, né? Ou de uma outra pessoa, um culpado, que a gente pudesse responsabilizá-lo por tudo isso. E uma vez atuando sobre esse culpado, nós erradicaríamos do mundo o mal causado pelos religiosos e pela religião. Mas é simples assim? Não. E a solução é tão simples assim? Também não. Também não. Então, eu vou precisar fazer um recorte. E eu escolhi duas coisas. Duas ações práticas, objetivas, que podem contribuir para o retorno da experiência religiosa aos seus verdadeiros trilhos. Aos seus verdadeiros trilhos. Porque a experiência religiosa deveria levar os indivíduos a um maior centramento, a um maior equilíbrio, a uma maior serenidade, a um grau de interiorização superlativo. A experiência religiosa deveria levar os indivíduos à paz, ao pertencimento, a esse sentimento intraduzível de se sentir amado, de se sentir incluído e pertencente. Então, se quisermos recuperar a experiência religiosa, ou resgatá-la desse sequestro, porque ela foi sequestrada. A experiência religiosa foi sequestrada por outros interesses. Por outros interesses.
antes de apontar as duas soluções, eu quero falar de um desses sequestros. A experiência religiosa foi sequestrada pelo Estado. Então, em um determinado momento histórico da humanidade, nós tivemos o Estado religioso. E, infelizmente, em algumas nações ainda o temos. O Estado que elege uma religião oficial. Então, quando o Estado elege uma religião oficial, pobrezinha das outras que não são oficiais. Então, esse é um Estado que vai utilizar o seu aparato, a sua estrutura, para proteger alguns interesses em detrimento de outros. Esse é o Estado religioso. Não importa qual religião. Entende? Porque o Estado religioso, não importa a religião dele, ele é um mal em si. Não importa a religião que você dê para ele. Ele é um mal em si. Por quê? Porque ele promove a discriminação, a desigualdade e a perseguição. Então ele desvirtua a experiência religiosa. Agora, tem muita confusão na mídia e eu gostaria de tocar nesse ponto. As pessoas acham que o contrário do Estado religioso é o Estado ateu. Só que o Estado ateu, eu não vou ficar aqui citando livro de histórias, nem vou ficar citando países que até hoje exibem tipos de Estado ateu, ele é tão pernicioso quanto o Estado religioso. Porque se o Estado religioso adota uma religião oficial, discrimina as outras para privilegiar a sua religião oficial, o Estado ateu persegue todas as religiões. Aí você não sabe se cai na brasa ou no espeto. Qual que é a tristeza maior? Se é viver no Estado religioso ou no Estado ateu. E as pessoas, a imprensa, às vezes a gente ouve isso. Pessoas inteligentes. Não, porque o Estado brasileiro não é religioso. Então, e aí, na mentalidade dessas pessoas, o Estado brasileiro é ateu. Não, o Estado brasileiro é laico. Estado laico não é Estado ateu. O Estado laico é o Estado que garante, promove e protege todas as religiões. Esse é o Estado laico. O Estado laico é o Estado em que há espaço para todas elas, desde que essa experiência religiosa respeite a dignidade da pessoa humana e os direitos humanos. Porque, evidentemente, que o Estado tem um compromisso visceral com a dignidade da pessoa humana e com os direitos da pessoa humana. Então, nós não podemos permitir uma prática religiosa que sacrifique criança, que sacrifique mulher. Porque, não pela questão religiosa, mas porque isso toca em algo mais vital, que é um compromisso, é o maior compromisso do Estado, que é em proteger a dignidade da pessoa humana. Então, todo ser humano tem que ser protegido e resguardado na sua dignidade pelo Estado. Então, desde que a experiência religiosa seja uma experiência religiosa pautada nos direitos humanos e na dignidade da pessoa humana, ela merece proteção, incentivo, estímulo e acolhimento do Estado laico.
inclusive a recusa à experiência religiosa. Também precisa ser acolhida pelo Estado laico. Então é preciso fazer essa distinção, porque senão a gente confunde. Um Estado ateu, essa mesa não tem sentido. Não tem sentido uma delegacia especializada de proteção da diversidade religiosa num Estado ateu. Porque o Estado ateu quer que acabe todas as religiões mesmo. Não quer proteger, não, ele quer ajudar a acabar. Não é? Faz sentido isso. Fazer essa distinção, que é muito importante. Então vamos para duas ações práticas. Eu não quero me delongar aqui, citando pesquisas, citando autores, porque hoje, as maiores universidades do mundo, pesquisam sobre os benefícios da experiência religiosa. Pesquisam. Então, nós estamos falando de pesquisa que segue um padrão rigoroso da pesquisa médica. Então, eu acho desnecessário falar sobre isso. Porque isso já, meu Deus, isso não é novidade mais. Que a pessoa que vive a experiência religiosa, a imunidade dela é maior. Claro, imunidade tem a ver com a sua interiorização, com a paz interior que você experimenta, com o grau de estresse. É óbvio que a experiência religiosa é bem vivida e bem conduzida aumenta a imunidade, produz maiores índices de cicatrização e recuperação do organismo. Só por isso, já justifica a proteção, o estímulo e o incentivo à experiência religiosa. E a discutirmos a experiência religiosa dentro das instituições, como está ocorrendo aqui agora. Nós estamos nas dependências de um braço do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Já justifica. Mas quando o assunto é a intolerância religiosa, eu gostaria de destacar duas questões práticas, para que nós não nos percamos num voo panorâmico, filosófico, que acaba não nos conduzindo a nenhuma ação prática. Então, aqui agora eu abandono a reflexão filosófica e me engajo em soluções práticas. Primeira delas, se nós de fato estamos interessados em resguardar a liberdade religiosa, em respeitar a diversidade religiosa. Diversidade religiosa. Porque lembrem, nós afirmamos aqui que a experiência religiosa tem a ver com pertencimento. E é por isso que a experiência religiosa está tão profundamente ligada à etnia, à cultura, às origens. Se você visitar a África, se você pesquisar a história da África, se você se permitir viver a experiência comunitária da África como um todo, você vai entender as religiões de matriz africana.
que são religiões que constroem um padrão de ordem com base na natureza. E é curioso isso, porque você sai aqui do Rio de Janeiro, fala, onde você vai viajar? Vai para Paris? Não, vou fazer um safari na África. E a pessoa vai à África, quer conhecer os leões, as zebras, quer conhecer essa riqueza extraordinária, mas não quer conhecer uma filha dessa riqueza da natureza africana, que são as religiões africanas, que nasceram dessa experiência com a natureza, desse convívio com os leões, com as zebras, com os rinocerontes, com as matas, com as savanas. A experiência religiosa africana nasceu desse contato com a natureza. Da mesma maneira que a experiência religiosa muçulmana nasceu no deserto. Se você não visitou o deserto, talvez você não vá compreender a experiência religiosa muçulmana. É extraordinário. Aquela areia imensa, aquele sol, aquele silêncio, um silêncio ensurdecedor. Aí você começa a entender a mesquita, os cantos, a prática muçulmana. Percebe, gente? Você tem que visitar Israel, você tem que conhecer o Jordão, para você entender a experiência religiosa dos hebreus, o judaísmo e as origens do cristianismo. Você tem que ter caminhado, você tem que ter comido aquele peixe, parente da tilápia, né? Você tem que ter andado, você tem que ter posto os pés naquele rio, você tem que ter visitado o Mar Morto. Então, e você precisa visitar a Índia. Se você quiser entender a experiência religiosa do hinduísmo, você tem que ir lá. Você tem que sentir aqueles cheiros fortes, aquela pimenta suave. Então, a gente vai percebendo com isso que a experiência religiosa tem a ver com as suas origens, tem a ver com seus ancestrais, tem a ver com a sua história, tem a ver com quem você é. Portanto, se nós queremos compreender e preservar essa diversidade, porque eu não posso esperar que alguém, gente, só abrir eu não gosto de fazer isso, mas eu acho que é relevante aqui para essa exposição. Quando eu fui fazer uma palestra em Dubai, e as pessoas que estavam lá, alguns muçulmanos, me convidaram, você já viveu a experiência do deserto? Eu falei, não. Você quer viver? Quero. Mas eu vou voltar vivo, né? Porque eu nunca fudeu. Vai que, né? Não estou acostumado, né? Não, fica tranquilo. Nós vamos. Me levaram para o meio do deserto mesmo, do Saara, aquela deserto mesmo, de areia, a cavalo. E aí você imagina, né? Era no anoitecer, então esfriou. Aí você faz uma fogueira no meio daquela areia, aqueles cavalos e aquele silêncio. E então eu tive um clique. Agora eu entendi. Agora eu entendi. Agora eu entendi Allah. Percebe? Então eu exigi desse indivíduo, homens e mulheres, cujo lazer é ir para o deserto fazer uma fogueira, eu querer que ele se comporte,
que ele tenha a mesma experiência do africano que está lá na cachoeira, passando leão, zebra. Não tem como. Percebem? Essa beleza, essa riqueza da diversidade humana é incomparável. Isso é um patrimônio. A diversidade é um patrimônio. Senão Deus tinha feito tudo igual. Então, passemos para a parte prática, encaminhando já para a nossa conclusão. Nós temos aqui, se nós queremos de fato garantir a diversidade religiosa, a liberdade da experiência religiosa, que para mim, experiência religiosa é muito mais do que a religião em si. Se nós queremos garantir a diversidade da experiência religiosa, nós precisamos de duas ações. A primeira delas é teológica. Aí você fala, nossa, meu Deus, esse homem enlouqueceu. Então deixa eu me explicar. Muitos problemas que nós vivemos hoje na prática jurídica, no mundo jurídico, nasceram nas escolas de direito, na formação dos operadores de direito, porque eles foram condicionados, eles receberam uma educação que criaram o que hoje está em moda, vou falar bonito, né, para ficar assim chique, um mindset. Nossa, ficou bonito agora. Um padrão mental. Ou, vou falar no meu mineirês aqui, que é a linguagem lá do Minas Gerais, uma viseira de jumento. Você coloca, e ele, por mais que ele tente, ele não enxerga o lado. A visão limitada. Então, você pode até ter entusiasmo. Gente, um jumento pode até ser entusiasmado, mas ele continua jumento. Então, se o seu mindset, se a sua visão é restrita, você pode ter muito ideal, muito boa vontade, mas não vai dar boa coisa. E isso está na formação. Então, nós precisamos ter uma conversa séria nas escolas que formam os religiosos. Nós precisamos de uma discussão com os teólogos. Com os teólogos. Para resgatar os grandes teólogos. Os grandes. Por quê? A pessoa entra na escola e ela recebe uma formação que é a ideia simples. É a única aula de matemática que tem na teologia. É uma só. Ela dura 2 minutos. Eles aprendem sobre círculo. Isso, geometria, círculo. Triângulo, quadrado, não, só círculo. E funciona assim. Existem 2 círculos. 2. Esses círculos não se comunicam. Nesse círculo aqui estão os escolhidos, você. Aqui está quem não concorda com você. Então, seu compromisso ético, religioso e moral é com o seu círculo, não com esse. Eu estou dizendo assim, não estou revoltado, fiquem tranquilos, estou bem calmo. Fica tranquilo.
É que eu preciso dizer com energia sobre isso. Eu preciso dizer com energia sobre isso. Por que eu estou falando com energia sobre isso? E agora eu quero falar para os cristãos. Se você for no Evangelho de Lucas, final do Evangelho de Lucas, tem uma passagem que se chama o Caminho de Emaús. O Cristo já havia sido crucificado, e os discípulos então caíram em uma tristeza muito profunda, muito intensa, porque não compreendiam aquela experiência da cruz. Por quê? Então eles estão caminhando. Estão caminhando para Emaús. E um peregrino se associa a eles. E esse peregrino era bom em teologia e filosofia. E o peregrino começa a citar versículo da Bíblia, falar de teologia, começa a falar. Parece mineiro quando dá um queijo e café para ele. Gente, mineiro, você colocou queijo e café, não levanta nunca mais, só se na hora que acabar. Né? Ele está falando e fala. Nada. Debateram de teologia, debateram. E aí? O que aconteceu? Nada. A única coisa que eles acharam, aquele peregrino, um bom papo. Uma boa pessoa. Papo agradável, né? O sujeito só falava de coisa boa também. Né? Uma palavra de esperança. Então era uma coisa boa de ouvir. Era uma homilia, um sermão bom de ouvir. Percebe? E eles convidam esse peregrino para se hospedar. E o peregrino aceita. Claro, porque é perigoso. É perigoso mesmo, né? Até hoje, né? Hoje é perigoso até de dia, imagina de noite, né? Para caminhar de noite, era perigoso que ele se hospedasse, ficasse com eles, e comesse com eles. As refeições no Oriente, naquela época ao menos, né? Elas são coletivas. É interessante isso, né? Então você tem vasilhas e as pessoas compartilham, né? Tá, o seu pãozinho aqui, você vai, coloca um bolinho, é tudo compartilhado. Essa ideia do self-service, eu faço o meu prato, não é isso não era a cultura lá. Mas, se tem uma coisa que é do ser humano, primeiro o meu pão, né? Então, isso em qualquer cultura. Você senta numa mesa, já tentaram uma coisa compartilhada. Por exemplo, uma mesa de brigadeiro. Assim, numa festa de casamento, assim que serve o jantar. Acabou. Serviu o segundo prato do jantar, a mesa de brigadeiro já é atacada. Não é? E a pessoa pega o dela, não é? Ou você já viu alguém indo para a mesa de brigadeiro e falou assim, quantos somos aqui? Somos 50. Peraí, deixa eu... Não, tem 52, dá para todo mundo. Alguém já viu? Não, nunca viu. Alguém já viu isso? Presenciou isso? Nunca, não é? Então colocaram a comida lá, os temperos, o pãozinho, né? Só que esse peregrino fez algo inusitado. Pegou o pão, partiu o pão e deu para os outros. Quando ele fez isso, os apóstolos disseram, és tu, Jesus? Porque nós só conhecemos um que fez isso. E
Então o Cristo foi reconhecido pelos seus apóstolos pelo partir do pão, não pela teologia, não pela interpretação bíblica. Ele ficou horas e horas interpretando, falando de profeta, dando mensagem, mas ele foi reconhecido no partir do pão. No partir do pão. No compartilhar o pão. Isso é relevante. Porque a mim me parece um conceito de teologia bíblica central do cristianismo. Central. E vou dizer por quê. Se você também for no sermão profético de Mateus, ele vai fazer uma interpretação. Daqueles que chegaram e disseram, Senhor, Senhor. Ele falou, você foi me visitar? Te visitar? Então, ninguém nem falou. Ué, não falou que estava doente? Ninguém me falou que você estava doente. Você foi me vestir? Mas você estava precisando de roupa? Ninguém me falou. Me deste de comer? Então, essas são palavras do Cristo. Foi ele que disse isso. Então, me parece que esse é um conceito teológico central. O conceito de quê? Uma das bases da teologia cristã é cuida dos filhos de Deus. Ponto final. Cuida deles, pelo simples fato deles serem seres humanos. Então nós precisamos de uma incursão nas escolas religiosas, espíritas, protestantes, católicas, não importa, todas. Estou falando aqui das religiões de matriz cristã, porque são as que eu conheço de modo mais profundo, conheço essas escolas, conheço essa grade, não posso me intrometer nas outras que eu não conheço, não sei como é que é a formação. Mas na formação, nós precisamos de formar pessoas que vivam a experiência religiosa a favor da dignidade humana e não contra. Não é? Segundo, para encerrar. Então, primeira questão educativa. Por que eu estou dizendo isso, gente? Por que eu estou dizendo isso? Eu ouvi aqui atento, estava sentado aqui, ouvindo o delegado da delegacia especial, dizendo que quem está invadindo os templos das religiões de matriz africana são traficantes, a mando de um comando central, que age por uma educação religiosa que ele recebeu. Mas eu me pergunto, vocês me desculpem, estou parecendo até um discurso piegas. Como é que você vai chegar do outro lado? Seja no juízo final ou agora, não me importa. Uma hora você vai chegar. Dependendo da sua teologia. Pode demorar, não demorar, mas uma hora você vai estar de frente para o Senhor, não é isso? Como é que você vai olhar nos olhos dele e falar assim, olha, eu chamei uns traficantes lá para proteger. Pedi uma ajuda lá de uns traficantes para espalhar o terror, mestre, em teu nome. Mas você vai olhar para Jesus e falar isso? Como é que você vai fazer isso? Percebe? Então, é o paradoxo. É o paradoxo. Um paradoxo. O tráfico a serviço da religião. Então, isso precisa, meu Deus, isso precisa ser discutido.
Os teólogos precisam se debruçar sobre isso. Já o fizeram. Grandes teólogos alemães se debruçaram sobre essa questão, na época do nazismo na Alemanha. Inclusive, alguns deles fugindo da Alemanha, porque foram perseguidos pelo nazismo. E fizeram esse questionamento. Então, esse questionamento está feito, só precisa ser lido. Outra questão prática é o diálogo. O diálogo interreligioso, porque muito do preconceito nasce do medo e da raiva. Porque você acredita que o outro é um perigo, então você tem medo dele. E você acha que o outro é um obstáculo para você chegar no seu céu. Aí você tem raiva. Medo e raiva. Mas fala, deixa eu eliminar esse outro aqui, porque senão eu não vou viver minha experiência religiosa. Medo e raiva. E no diálogo interreligioso, eu que já participo dele há mais de 10 anos, reconheço alguém que participa pela primeira vez. Não importa a religião. Não importa. Pode ser espírita, católico, não importa. Ele está participando pela primeira vez, ele senta na mesa, você ouve um tremor na cadeira. A mão suada, geralmente vem com um discurso escrito, e um discurso assim, restritivo, né? Você vê que nem a pessoa pensa aquilo. Mas ela veio para se proteger. Ela não veio para dialogar. Ela veio para fazer uma defesa de fé. Então, o diálogo interreligioso promove a compreensão. A compreensão. Então eu encerro contando a história, que as histórias são melhores que os discursos. E o meu já foi longo. Eu participei de um diálogo interreligioso em Salvador. Mentes brilhantes. Alguns com pós-doutorado em teologia no Vaticano, na Alemanha. Eu quase me senti constrangido, porque eu falei, meu Deus do céu. Ok? Cada fala extraordinária. Extraordinária. E num clima super ameno, num clima bom, arejado, falas inteligentes, articuladas. Eu falei, gente, que coisa boa. Se eu tivesse vindo aqui só para ouvir, já estava bom demais. Já aprendi, e eu anotando o livro, e anotando referência, e aquela sucessão de referências, de frases extraordinárias. Aí chegou a vez da mãe de santo. Uma senhora bonita, senhorinha já, vestidão, bonita, só que ela levantou, rodou, quase pegou a mesa inteira. Assim. Era a vez dela falar. Em nome das religiões de matriz africana. Ela levantou mesmo. Eu queria agradecer tanta gente inteligente aqui, meu Deus, que eu estou até sem graça. É muita gente inteligente, mas eu não vou poder falar, que eu tenho que ir embora. Porque essa semana eu levei lá para casa umas 10 pessoas que moravam na rua, e eles ficaram lá sem almoço, eu tenho que voltar para fazer comida para eles. Acabou o seminário. Acabou o seminário. Acabou o seminário. Porque depois eu conversei com os colegas doutores, o pessoal ficou assim, mas olha... Humilhou a gente. Não é? Foi um negócio assim, que foi tão espontâneo. Ela falou, nossa, quer dizer, esse negócio está inteligente demais, deixa eu voltar a fazer o almoço, tem 10 moradores de rua lá em casa. Foi um negócio assim, desnorteante. Então eu me recordei então.
E aqui termino com isso, com uma provocação muito deselegante feita a Mahatma Gandhi, também num seminário de diálogo interreligioso. E, infelizmente, para minha vergonha, foi um cristão que fez a pergunta. O cristão levanta e pergunta para o Gandhi. Sr. Gandhi, pois não. O que o senhor acha que precisa ser feito para que o cristianismo se expanda mais na Índia? O que leva a pessoa a fazer uma pergunta dele? Se alguém puder me responder depois, por favor, a hora que acabar, o que leva uma criatura a fazer uma pergunta dessa? Depois, se alguém encontrar uma resposta, pelo amor de Deus, me ajuda. E o Gandhi, você acha que ele se ofendeu? Parou um pouco e falou, olha, eu acredito que duas coisas para que o cristianismo tenha uma expansão maior na Índia. A primeira delas é que o cristianismo precisa ser ensinado sem deturpações. Cálculo renal, né? Essa já... O cristianismo precisa ser ensinado sem deturpações. Essa é a primeira coisa. Segunda, os cristãos precisam viver como Jesus. Eu gostaria de agradecer a sua atenção. É tão gostoso, né? Mas o nosso tempo está chegando. Mas brincadeiras e efeito à parte, né? O que nós gostaríamos que ficasse gravado mesmo em nossas mentes nessa manhã tão importante aqui no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, é que a experiência religiosa, ela é tão extraordinária que todos merecem tê-la. Todos. Ninguém pode ser privado da experiência religiosa. De tão extraordinária que ela é. E se todos merecem tê-la, se há um compromisso que alguém que teve a experiência religiosa deve assumir, é o compromisso de proteger a experiência religiosa. Onde quer que ela se manifeste, da forma que ela se manifeste. E gostaria de dizer algo. Todas as religiões possuem um nódulo fundamentalista. Porque o fundamentalismo é da natureza humana. Então nós temos fundamentalismo na política, nós temos fundamentalismo no direito, temos fundamentalismo na família, temos fundamentalismo na experiência religiosa. Então, dentro do movimento espírita, da vivência espírita, há fundamentalismo. Dentro da experiência evangélica, dentro da experiência católica, dentro da experiência das religiões de matriz africana, em todos há o fundamentalismo. E o fundamentalismo é um câncer, no sentido exato da etiologia. Porque ele é um crescimento pernicioso. É uma ânsia de conversão do outro. Uma ânsia de domínio do outro, uma ânsia de submissão do outro. Mas eu termino com uma pergunta, então, para acabar mesmo. Me responda, você que crê em Deus, por que Ele, sendo infinita sabedoria e o Todo-Poderoso, não se impõe a ninguém? Eu queria terminar com essa pergunta. Muito obrigado.